Hoje o nosso quadro BDP Responde fala sobre suplementação. E aí a gente precisa identificar, junto com o especialista, obviamente, quando é que o nosso corpo precisa dessa suplementação, além da nossa alimentação diária. A Fábia conversa com a gente agora, vamos entrar nesse assunto. Nem todo mundo, Fábia, tem aquela alimentação que gostaria de ter. Inclusive, falamos agora da fruta, por exemplo, que está com preço super elevado. E a gente precisa consumir uma determinada porção para obter os nutrientes e tudo mais. E aí, como é que a gente consegue identificar que estamos precisando de suplementação? Vamos lá, Thaís, responder essa pergunta que eu também estou querendo saber, viu? Muita dúvida em relação a esse assunto. Quem vai falar com a gente está aqui ao meu lado é a Vanessa Lourenço, que é nutricionista. Vanessa, muito obrigada pela tua participação. Bom dia, bem-vinda ao Bom Dia Responde. Suplementação é um assunto que às vezes a gente fica assim, o que é isso? Para que serve? A gente pode começar então explicando, né? O que significa suplementação alimentar? Quando é que essa pessoa precisa de uma suplementação? Bom dia. Bom dia, bom dia. Os suplementos, eles são formulados químicos que são geralmente contendo nutrientes ou isolados ou associados. Hoje já são considerados como suplementos os probióticos, as enzimas, alguns não medicamentos. Então, você só precisa de suplementação se você não conseguir atingir todas as suas necessidades nutricionais da alimentação. Então, eles são complementos da alimentação. E aí você precisa realmente passar por uma avaliação especializada de um profissional, de preferência o nutricionista, que é um profissional mais adequado para avaliar a tua alimentação, para saber se a alimentação está suprindo a tua necessidade nutricional. Eu posso perceber assim no meu dia a dia, se no corpo mesmo, assim, na minha rotina, na minha força, na minha disposição, se pode ser uma falta de suplemento, uma falta de vitamina, uma falta de minerais, isso já é um indício ao especialista? Sim, existem alguns sinais de deficiência nutricional. A gente costuma fazer durante a consulta o que a gente chama de exame físico nutricional. Então a gente avalia o cabelo, se o cabelo está caindo, ele está quebradiço, se ele está opaco, as unhas se estão quebradiças, como está a sua disposição, se você está com alguma fadiga, se você está com sono excessivo, às vezes a pele ressecada ou com alguma descamação. Isso podem ser sinais de deficiência nutricional. Então é por isso que é importante uma avaliação especializada, porque a gente tem esse olhar. E aí a gente já vai desconfiar de alguma deficiência nutricional, solicitar um exame bioquímico, por exemplo, de sangue mesmo, para saber se esse indivíduo tem ou não deficiência nutricional. Aí sim você pode fazer a prescrição desses suplementos. Doutora, a Thaís tem uma pergunta para a gente lá do estúdio. Thaís? Olha, a dúvida do seu Paulo Araújo. Ele quer saber quando é que a gente deve suplementar cloreto de magnésio, porque ele diz que no Brasil a gente não tem, né, terras vulcânicas, então pobre em questão de magnésio, e quando ele se depara com isso, inclusive acredito que até solicitado por especialistas, ele fica com uma certa dúvida, porque existem no mercado vários magnésios, de malato, trionato, quelato, e aí ele quer saber qual que é a diferença entre eles e a importância de qual suplementar, ou se precisa suplementar todos, por exemplo. Eu vou sempre te dizer que é muito importante você passar por uma avaliação. Nós não recomendamos que você vá numa farmácia ou numa farmácia de manipulação e simplesmente compre o magnésio, porque talvez você não precise. Você só precisa suplementar se você tiver com alguma deficiência nutricional. Então é muito importante que você atente para isso, procurar um profissional. O magnésio ele é muito importante para o funcionamento muscular, para o funcionamento cerebral. É um mineral extremamente importante porque ele participa de várias reações bioquímicas no corpo. Existem vários tipos de magnésio, como você colocou. Um é melhor para a parte cardiovascular, outro para a parte cerebral. Porém, você precisa ter indicação para isso. Então, tanto os cloretos de magnésio como o magnésio treonato, eles precisam realmente de uma indicação. Aí a automedicação, doutora, porque tem alguns suplementos aí que estão disponíveis, mas mesmo suplementação tem que ter o controle e esse acompanhamento médico, né? É fundamental que tenha acompanhamento, nós não recomendamos que você compre, até porque você pode não ter nem necessidade. Por exemplo, a vitamina C, eu vou te dar um exemplo. A necessidade nutricional de um indivíduo de vitamina C gira em torno de 75 a 90 miligramas. E que você com as frutas, que acabou de ser mostrado lá no Ver o Peso, frutas ácidas, frutas cítricas, você facilmente
facilmente atinge a necessidade nutricional de vitamina C. Então você não precisaria suplementar. É claro que em situações adversas, como uma infecção, por exemplo, talvez você precise naquele momento fazer essa suplementação. Mas no dia a dia, com uma fruta ácida por dia, provavelmente você atinge o que você precisa. Então, a gente realmente não recomenda esse uso. A gente sabe que a gente passou por uma pandemia durante 2 anos, se falou muito de imunidade e a nutrição ela é a base da imunidade, né? As células da imunidade, são as células do sangue especialmente, elas precisam de micronutrientes. O ferro é um mineral muito importante para a imunidade, o zinco é um mineral muito importante para a imunidade. E que você consegue do ferro, por exemplo, os alimentos de origem animal tem muito ferro, você consegue atingir o que você precisa. O zinco, também nas proteínas animais. O magnésio que a gente falou, dos cereais. Então você precisa realmente variar o seu cardápio para atingir. Porém, se você realmente achar que está com fadiga, está com algum sinal de deficiência, unha quebrada, pele ressecada, cabelo caindo, procure um profissional para saber se você realmente precisa dessa suplementação. Doutora, a gente vai mais uma vez para o estúdio que tem mais uma pergunta. Thaís? A gente tem a dúvida da Márcia, ela quer saber por quanto tempo tomar esses suplementos vitamínicos. Se você não está conseguindo consumir o que você precisa, eu sempre falo do automonitoramento. Anote o que você está comendo durante o dia para saber se você está consumindo as quantidades de frutas adequadas. Frutas e legumes a gente recomenda entre 3 a 5 porções diárias. Então você consegue ir colocando no café da manhã, no almoço, no jantar e um intervalo as frutas. Se você não está atingindo, aí sim você precisaria complementar essa alimentação com as vitaminas. Se a sua vida toda você não consumiu o que você precisa, você precisaria dessa suplementação a vida toda. O que nós fazemos em relação durante a consulta? Nós corrigimos a alimentação, às vezes você não corrige um hábito alimentar e melhora de um dia para a noite, e aí você se suplementa naquele período. Ao passo que aquela pessoa vai melhorando o consumo alimentar, vai melhorando o consumo de frutas, vegetais, equilibrando aquele prato saudável com arroz, feijão, salada, proteína, aí você vai retirando a suplementação. Então depende muito do consumo alimentar. E para identificar exatamente o que é que está faltando ali dentro do organismo, é só com o exame médico? Seria a forma mais segura, mais clara? Sim, o primeiro é o consumo alimentar, como aquele indivíduo ele está se alimentando, e aí o nutricionista vai calcular se você tem o que você está consumindo está suprindo a necessidade nutricional. Outro é o exame físico nutricional, a gente avalia unha, cabelo, pele, que você mesmo em casa pode identificar e dizer assim, opa, eu preciso procurar um profissional. E o exame bioquímico, o exame de sangue, que nós vamos solicitar os minerais, então o hemograma, porque ali a gente já tem um indicativo de talvez uma anemia ferropriva, uma anemia de vitamina B12, no hemograma a gente consegue identificar. E os minerais, a vitamina D hoje tem se falado muito e a gente pode solicitar no exame bioquímico, zinco, alguns minerais como selênio, a vitamina B12, então a gente pode sim solicitar através do sangue e identificar se aquele indivíduo tem ou não deficiência nutricional. Perfeito. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua participação, assunto muito importante aqui. Tomara que a gente tenha esclarecido essas dúvidas, né? E a gente deixa aí a orientação da doutora em relação à suplementação, à importância, mas sempre ter esse acompanhamento médico de um nutricionista para que você possa fazer tudo da forma certa, possa suplementar os seus nutrientes, as vitaminas de maneira correta e aí retomar essa vida saudável com mais energia a partir dessa suplementação. Thaís? Tá certo, então. Muito obrigada, viu, Fábia, pelas informações.